Estamos aqui com o Padre Neri Feitosa no dia 13 de junho de 2023, dia de Santo Antônio. Padre Neri Feitosa. Às 11 horas. Às 11 horas da manhã. Padre, o senhor, como talvez um dos maiores historiadores vivos da família Feitosa Bizarria, o que é que o senhor lembra assim da família Bizarria, que pode nos contar? Como eu disse a vocês, eu sou afilhado do Zezinho do Canteiro, que assinava com Bizarria. Todos os filhos assinavam com Bizarria. Muito bem. E a história do capitão José Custódio Bezerril, com Dona Matilde, qual é o seu conhecimento? Nessas viagens para passar 2 ou 3 dias na casa do meu padrinho, quando eu era seminarista, passava no caminho onde foi morta a Dona Matilde, né? E por isso fui também à fazenda onde ela era acusada de, perto do Rio Camisa, onde o marido fingiu uns pés, as passadas, pegadas de criança, e achou que a mulher tinha sido infiel a ele, aí, né? Sim. Depois me admirei, ele disse por lá que tinha ido para o Icó. O Icó era a sede da justiça, tinha muitos soldados, né? Eu fui vigário em Madalena, onde tinha olho d'água do Bezerril. Olha, e a história era essa, que um Feitosa antigo tinha matado a esposa e tinha fugido e ia se esconder aí. Em vez de ir para Icó, ele veio para aí, perto da Serra da Madalena. Não, mas para lá ainda muito, né? A Serra da Mira. Não, como é o nome da serra? Serra que servia de sinal, né? Sim. Para os parentes dele, o Silvestre e os outros que ele foi buscar. Tudo era parente da gente, Serra dos né? Macacos, não? Hein? Serra dos Macacos? Não, uma serra muito alta. E bem no pé fica o olho d'água do Bezerril, que ainda hoje tem esse nome, né? Ah, e dos filhos do capitão Zé Custódio Bezerril, nós tínhamos o Zé Custódio Bizarria, a Dodô Bizarria, Leandro Custódio Bizarria, que é o nosso antepassado. Leandro Custódio Bizarria, inclusive, foi intendente em Arneiroz durante muito tempo, e a gente achou, inclusive, um documento que comprova ele pedindo a sua demissão da intendência de Arneiroz para ir morar no Crato devido a uma seca muito forte, em 1891. Naquele tempo as secas eram fortes mesmo, né? E o pessoal se mudava demais, procurando um lugar onde houvesse um refrigério, né? Sei. Era esquisito, que até os ricos morriam de fome, né? Porque quem morava em Cocuci, Arneiroz, ia comprar em Iguatu, não tinha animal, porque precisava de pasto e alimento e bebida, nem tinha pasto nem bebida para o animal, né? O meu pai falava na Dondon, que o senhor citou agora, que era irmã. Mais alto. O meu pai, Geraldo Bizarria, falava numa Dondon. Dondon. Que devia ser, dessa Dondon, devia ser tia da mãe dele, né? Que era, né? Ele dizia que essa Dondon era muito forte, era que mandava em tudo lá. Ele falava assim, não, tem uma Dondon é que realmente era forte da família. O senhor tem alguma informação sobre isso? Essa Dondon, irmã do... Qual é o nome dele? Leandro Custódio. Do Leandro? Leandro. Não tinha essa Dondon que o senhor falou, né? Filha do Zé Custódio Bezerril, mas eu acho que é outra, papai. Essa aí que o senhor está falando é a Dondon Feitosa. Não, porque a Dondon da irmã do... Tem várias Dondon. Não, mas essa ele falou da irmã do pai da vovó, É. então deve ser essa garantia do papai. Pode ser que sim. Devia ser, porque ele falava dessa Dondon com bem intimidade assim, da Tia do seu Dondon. pai, né? Que era irmã do pai da vovó, que era tia dele, entendeu? Essa Dondon. O senhor tem alguma informação sobre essa Dondon, não? Não, sobre outras. Havia muitas Dondon, né? Sim. Logo depois veio a mais famosa, que é a Dondon de Tauá, né? Maria da Glória. Essa foi em que época? Século passado. Foi, né? Maria da Glória da Dondon. Essa era que era... Era lá, filha do Cocá. Era filha do Feitosa do Cocá. Sim. E essa ela era mais famosa porque, tipo, por dinheiro, por valentia,
por questão política ou era a razão dela ser assim? Ela tinha tudo, valentia e posição política. Né? Era uma líder geral, Né? o Dondon. Quem é o descendente dela mais próximo? E os filhos dela, né? Como é o nome dele? Assim, que mais agora atual? O doutor... Está me lembrando agora do É o doutor... médico? Sim, Que escreveu a vida dela agora, recente, né? Ele que saberia dizer bem os filhos dela, né? Da Dondon. Sei que ela casou primeiro com o Citó, ficou viúvo, depois casou com o Aristide Freitas. Eu ia falar do doutor Mariano de Freitas, né? Esteve aqui em casa, escreveu a vida da Dondon, né? E depois se ausentou, ia fazer o segundo livro, mas ele mandou a cópia ainda com muitos erros, e parece que ele não levou bem, que eu fez as correções. Eu anotei os erros, né? De português, né? Por exemplo, interviu em vez de interveio. Sei. Aí ele nem se comunicou mais, né? Deu uma aula de gramática. Mas se ele mandou, tinha que receber de volta corrigido, né? E padre, e dos filhos do capitão José Custódio Bezerril, inclusive esse Leandro, a gente tem informação que inclusive ele foi nomeado juiz lá do Crato, que foi onde a minha trisavó nasceu, a Antônia Fiuza Bizarria. E que a gente sabe que o Leandro Custódio, junto com o outro irmão, Pedro Custódio Bizarria e o Zé Custódio Bizarria, casaram com 3 irmãs Fiuza, de Santo Antônio de Russas. A Ana, as outras 2 eu esqueci o nome aqui agora. Ana... Eu escrevi há pouco tempo um folheto, uma brochurazinha de pouco de 10 páginas, que eu mandei para o Paulo César, ele está lá, porque ele é pesquisador, né? Isso. Ele acabou de escrever livros sobre o Cococi, né? E eu falava muito sobre o Cococi. Eu conheci ainda a cidade, conheci o Cococi, ainda a pessoa fazia fortuna com a bodega, porque todo mundo comprava ali, né? Ele comprou a floresta com o dinheirinho da bodega, né? Este irmão do meu padrinho de batismo, né? Sei. Como era o nome dele? Era muito falado, né? Em minha cabeça. Não, mas eu consigo depois. Foi a Ana, a Blandina Fiuza e a outra Antônia, Blandina e... Não tinha nenhuma Maria. Não, Maria foi filha. Memória boa, né? Para genealogia, porque me escapam as datas e os nomes, né? Puxou o senhor, ele. Puxou os feitores do senhor. Bizarria. Os bizarrios. Outra coisa, padre, que eu iria lhe perguntar. Eu sou oficial da reserva e em 1997 o Exército Brasileiro ele criou uma nova categoria de combatente, que é o Guerreiro de Caatinga, que antes não existia. Então foi feita uma tropa especializada só em combate na Caatinga. A princípio, o único quartel que dava esse curso de aperfeiçoamento para operações na Caatinga era o 72 BI, Batalhão de Infantaria lá em Petrolina. E agora, a partir do ano passado, o 40º Batalhão de Infantaria em Crateús, que era o antigo 4º BEC, existia o 4º Batalhão de Engenharia e Construção, que era em Crateús, né? Ele foi transferido. Por muito tempo o quartel ficou apenas relegado ali em segundo plano. Depois foi criado o 40º Batalhão de Infantaria e agora ele está sendo consolidado como batalhão especializado em Caatinga. Só que como todas as tropas, eles têm as suas místicas, os seus heróis, a sua história, né? E como o batalhão de Caatinga está nascendo agora,
ele ainda carece de muita informação, porque, por exemplo, hoje o dia do Guerreiro de Caatinga é o dia da Caatinga, e o dia da Caatinga é homenagem a um professor que estudou Caatinga lá na Universidade de Pernambuco, e eu soube depois, não sei se é verdade, que nem ele é o pioneiro do estudo da Caatinga, né? E também que os primórdios da Guerra da Caatinga foi Canudos, mas Canudos foi agora no final do século XIX. E a gente sabe que os primórdios mesmo, a primeira vez que se tem história de batalhas de grande porte foi a Guerra dos Montes contra os Feitosa, que juntou ali a estratégia dos índios com a doutrina militar dos portugueses, onde você já tinha as frações, já tinha os comandantes, subcomandantes, e juntou com a técnica dos índios. O que é que o senhor tem a dizer dessa parte da Guerra do Monte Feitosa? O senhor tem algum conhecimento assim que possa... Não, eu fui fundador do Arquivo da Família Feitosa, que está em Arneiroz, com o doutor Landes Petrola. E lá, eu não sei o que eu ia dizer agora, né? Monte Feitosa. Monte Feitosa. Aqui. Então, eu fiz um resumo de tudo quanto eu vi escrito pelos passados, a respeito do Monte Feitosa, como meu avô escreveu, e o diretor do jornal comunitário, que começou no Crato, né, a escrever, e também tem alguma história, e fiz um resumo de tudo, né, no Arquivo da Família. Até o Paulo César faz alusão a esse Arquivo da Família, né? Mas eu ia dizendo para vocês que os feitosos começaram em Santana, né? E lá se espalharam por todos os estados ali da vizinhança, né? Depois, por esses feitosos veio para os Iamuns, aí se espalhou por Quixadá, por todo mundo, por todo lugar havia feitosos. Muitos deles, inclusive meu avô, não assinava feitosa, né? Assinava Antônio Moraes Rego. E os filhos todos assinavam feitosa ou Araújo. Porque um lado do Ceará era Araújo, o outro era feitosa, né? Ambos descendentes de irmãs, de duas irmãs, que era a mulher de Antônio Alves com o Carvalheiro, lá do Penedo, né? Certo. E esses Araújos se ligaram com as feitosas por casamento, né? E ficaram uma família só, né? Araújo e Feitosa. Meu avô, mesmo morando em Arneiroz, frequentava o Quixadá, Xeramubim, Tarrafa, lá em Assaré. Antes de escrever o livro, ele ia consultar o pessoal, né? Sei. Além da parte de correspondência, ia pessoalmente, né? De forma que muitos feitores não assinam feitosa, né? O meu avô não assinava. E os descendentes todos dele assinam feitosa, né? Meu avô assinava Leonardo Feitosa, irmão do Joaquim de Moraes Rego, Joaquim de Moraes Feitosa, já botava Moraes no meio do nome, né? Entendi. E um filho do compadre, do meu padrinho de batismo, assinou também com Moraes, né? Tem até um filho padre que se chama, ele é da Sagrada Família, eu acho que ele mora em Natal, parece-me. E aqui sobre a estratégia militar, assim, o senhor não tem referência não sobre essa estratégia? A quem? A estratégia militar dessa briga dos Montes e Feitosa lá com os índios, não, essa história? Não, varia as opiniões, né? Sim. Porque uns achavam, o primeiro boato era falta de lealdade do Francisco Alves Feitosa, que cometeu o erro de honra, né? Prejudicar alguém da família Montes. Sim. Meu avô era contra isso. Aliás, o Francisco Feitosa custou muito entrar na luta, né? Porque ele era casado com uma Montes a primeira vez, né? Montes já viúva. E o assunto Guerra dos Montes tem chamado muita atenção, inclusive de gente do exterior, que olhava as brigas de família, né? Certo. E vinha estudar como Billy Chandler
aqui no Ceará, a história. E foi uma briga violenta mesmo que atingiu toda a Depois o Lourenço começou a comprar a servaria, Sim. que era o método exato que deu positivo para o governo de povoar o sertão, que era despovoado, dizia muito, Ceará quase todo. Ele comprava servaria bem perto dele do Icó, onde ele tinha, no Pilar, fazendo Pilar. E aí, parece que por questão de servaria, eu me fiz mais na opinião de que a desavença veio por causa da lagoa do Iguatu que eu conheci, né? Até perto da lagoa está o Alto Bonito, onde é muito feitosa ainda hoje há, né? Parece que o motivo verdadeiro foi a lagoa do Iguatu, né? A servaria da lagoa. Quer dizer, foi mais econômico do que moral. Começou aí a desavença, né? E consta que o Lourenço era muito violento. Conta o historiador Antônio Lisboa, que era de Lisboa, de Itauá, né? Que o Lourenço chegava nas fazendas do Monte. monte e tocava fogo, matava mesmo. Tirando, né? Estava encarregado e fugia, né? Para essas marias dele. Sim. E aí a coisa teve acirrada mesmo, né? Morreram mais de 2.000 pessoas nessa guerra, foi? Quem? Morreram mais de 2.000 pessoas nessa guerra. Parece que não morreu muita gente não, né? Consta que morreu pouca. Foi. Mas houve muita crueldade, né? E uma batalha que diz que chama Riacho do Sangue, porque morreram todas 2.000 pessoas. Riacho do Sangue e o sucesso, né? O sucesso. Para os feitosos, fica perto de Copiara, né? Quando eles se encontraram. Por que é que chama o Riacho do Sangue? É porque houve uma batalha lá, né? Não, mas o Riacho do Sangue varia também a opinião a respeito desse nome, Riacho do Sangue, né? Não foi só a Guerra dos Montes, não, né? Também a Guerra do Pito Madeira influiu Também. para a morte dos elementos lá, né, na região, né? E Aliás, minha mãe é lá da Riacho do Sangue, é lá da Pasta. né? E eu fui celebrar lá quando me ordenei, e depois fui almoçar na casa da Maria Rufina. Fica ali perto de Solonópolis, que nesse tempo se chamava Cachoeira, né? Perto de Jaguaribe. Vale, e lá perto de Cocosiga, assim, uns quilômetros, perto disso, que tem diz que tem lá uma vereda assim, que ficou cheia de cadáveres lá de uma batalha muito grande que eu vi lá. Houve essa batalha? Não ouvi falar nisso, não. Corozó, Curuzu. Coronzó. Coronzó, é. Houve essa batalha? Eu não conheço Coronzó, não, mas sei que fica naquela região. Essa batalha você não sabe também. Não sei dessa batalha de Coronzó, não, né? E padre, e agora falar sobre o senhor? Eu não sei se o senhor já está cansado aí, não? Está um pouquinho cansado, o senhor? Não. O senhor, para ficar registrado aqui, o senhor nasceu... Quando foi que o senhor nasceu? Eu nasci em 1926. Nem o senhor não era nascido, não? Não, nasci em 47. Hein? Nasci em 47. E qual foi o dia e mês? 5 de abril. 5 de abril? É. Um dia depois do senhor. O senhor nasceu 4 de abril. É. E aí o senhor nasceu aonde? Nasci lá no Arneiroz mesmo. Mas na cidade? Na cidade, dentro da rua. Certo. E aí o senhor morou em Arneiroz até que idade? Saí muito novo. Fui estudar no Crato, no Certo. colégio, depois passei pelo seminário. Com 12 anos eu estava fora já. O seminário do Crato. No seminário do Crato. E que ele era mais próximo do que para o Sobral, né? A relação de você era mais com o Crato do que com o Sobral. Não, eu fiquei na casa do padre Luiz Feitosa, que era parente, né? Sei. Aí o senhor ordenou... Ele me botou no seminário. Como é o nome do padre? Que? Padre Antônio Feitosa. Morreu já. Antônio. Antônio Feitosa. Antônio Feitosa. Antônio Alves Feitosa tirou o Alves. Fui ao cartório tirar o Alves, para ficar só Feitosa mesmo, né? Não curto. Aí eu estudei 7 anos, 7 anos no Crato e terminei em Fortaleza, no seminário da Prainha, né? Muito bem. 1945 até 50,
eu fiquei em Fortaleza, né? O senhor foi contemporâneo de Dom Miguel Câmara, Dom Miguel Fenelon Câmara? Fui contemporâneo do Miguel Fenelon Câmara, do primeiro cardeal do Ceará, que era do Falcão. Dom Miguel Pompeu. Fenelon Câmara é meu padrinho de batismo. Ele me batizou e me casou. Inteligente, rapaz. De Xeramubim. Rapaz, era formado na inteligência, né? É. Ou na matemática. Ele estudava mais a matemática de Einstein, que a gente não entendia nada por ser tão profundo, né? E ele brincava com aquilo, né? O Falcão. Foi uma grande cabeça. E aí o senhor ordenou em 1950 no Seminário da Prainha? Não, me ordenei em Crato. Ah, no Crato, certo. Estudei na Prainha. Entendi. Terminei o estudo lá de teologia e filosofia e vim para o Crato para me ordenar no Crato. Ah, entendi. Dom Quintino foi dessa época, não foi? Nem conheci. Foi ele. Meu tempo era Dom Francisco de Assis Pires. E Veio o bispo veio do Crato. de Salvador. O bispo do Crato. Isso do Crato. Veio de Salvador e era vigário da paróquia de São Pedro. Mas daí para cá já tem muito difundido. Depois dele, o Dom Nilton, que era meu colega de turma nos estudos. Depois veio o Dom Fernando Panico, o Dom Edilberto. Dom Panico eu conheci na casa de Dona Lúcia Duma, lá em Fortaleza. E o Dom Magno, Henrique Lopes, que almoçou aqui em casa, né? O senhor vigariou sempre no interior. Eu comecei sendo cooperador em Umarim, São Gonçalo, né? Depois fiquei em Missão Velha, 3 anos. Passei bem 7 anos no seminário, ensinando latim e grego. Depois vigário de Araripe, me transferiram por 6 meses para Jamacaru, onde eu passei 13 anos. Voltei, fui vigário na minha paróquia, Diocese Nova, Xadá. Eu fiquei em Madalena, né? 4 anos, voltei a chamar de Dom Vicente Matos, era vice, depois de Dom Francisco, e depois que eu fui vigário em Santana, eu vim morar aqui, como vigário cooperador, vigário paroquial de Canindé. Aí aqui o senhor aposentou-se. Acho que logo no começo você em Madalena, eu saí para me aposentar mesmo, né? Sim. E fiquei, completei 75 anos, entreguei os ofícios que tinha, conforme a lei, e fiquei por aqui mesmo, passei os 40 anos em Canindé, né? Ainda estou passando. Ia passar mais tempo, né? Agora o senhor é emérito, padre emérito. Eu sou Como emérito. Dom Miguel, né? Dom Miguel era arcebispo emérito de Teresina. Não, Ele morreu lá em Teresina, no Piauí. Maceió. São Miguel? Foi. Mas ele começou com bispo de Maceió, não Foi. Aí depois foi transferido para Teresina, Teresina. já com o título de arcebispo Deve subir. da Diocese de Teresina. Ele é padrinho do meu filho mais velho, do Henrique Daniel, e é muito, muito nosso amigo. Era inteligente também, o Dom Fenelon. Ele é desses câmaras de Xeramubim, né? Ainda hoje tem. São formados E o inteligentes. Fernando, que é o irmão dele, que era o Fernando, que é ligado ao Instituto Histórico, e tinha o Coronel Câmara também, que é historiador, né? Coronel José Aurélio Câmara, aquele historiador, não sei se você conheceu, Não. ele era do Instituto do Ceará. José Aurélio Câmara. Ah, José Aurélio Câmara. E o Fernando Câmara, que era ultimamente o secretário, se morreu o secretário do Instituto Histórico Geográfico. O senhor é do Instituto Histórico, né? É. Eu conheço, não sou do Instituto não, né? Ah, não, sou Tinha muita comunicação com o doutor Geraldo, sei, Geraldo Nobre, quando era vivo, não era? ele era vivo. Eu trabalhei com ele, com o Geraldo Nobre. Ele dava expediente lá. Mas eu trabalhei na Gazeta de Notícias. Ele era Ele chegava, editorialista. não tinha o direito de entrar não, né? Escolher o livro. Ele ia buscar lá. Sabia tudo, né? E a gente mostrava a cadeira que a gente ficava sentado, como devia usar o livro, para não estragar. Até que morreu, coitado, né? Mas deixou muita falta, Geraldo Nobre. Deixou o pesquisador, muito grande. Vivia lá Padre, pesquisando. ó, padre, sua irmã aí, no seu parente próximo,
igualzinho, o dedo, tudo como eu falo. É. Meu Deus, é tudo ancestralidade, é ligado demais, viu? Como diz a Mas é Bíblia. uma honra minha conhecer o senhor, tinha muita satisfação e o Henrique Daniel também propôs. Mato Feitosa era dessa congregação, não era? Era. Era Depois de Montevideo. tentar visita, caiu a congregação, É, né? caiu. Mandaram o bispo de Oeiras para cuidar da extinção da congregação, né? Mato Feitosa morreu em que ano? Ela morreu há pouco tempo, ela tinha 96 anos, né? Era Mato Feitosa, Madre Palmeira, Madre Auxiliadora. Tinha também uma madre aqui, e tinha uma aqui no Xeramubim, que era Madre Rânia. a Madre Rânia, que depois casou com o padre, mas Foi. fugiram os dois, né? Se apaixonaram. Eu estudei 3 anos. Agora, a casa da igreja Santo Senhor, mora mais alguém aqui com o senhor? Não? Como é? Mora mais alguém aqui na casa? Na Não, casa da igreja? Essa mocinha é a minha cuidadora. Quer dizer que lá em cima quase ninguém sobe, né? Não, lá não tem nada, não. Mas eu